Bom dia, boa quarta-feira para vocês. Estamos aí no meio da semana, né? Vamos estudar mais uma lição. Estudar a lição desse dia, boca fechada. Você já sofreu alguma injustiça de alguém? E qual foi a sua atitude perante essa injustiça que alguém cometeu com você? Hoje nós vamos aprender um pouco, né, mais da mansidão de Jesus. Como Jesus se comportou em meio às injustiças que ele sofreu. E o maior exemplo é Jesus, né? Lá em Mateus 11, verso 29, ele disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus aqui está nos ensinando, né, que nós devemos ser manso e humilde. Devemos seguir o exemplo dele, né? Ele é o maior exemplo que nós podemos seguir, né? Porque Jesus ele foi esbofeteado, ele foi xingado, ele bateram em Jesus, né? Fizeram muitas injustiças com Jesus, né? Mas em meio àquele tudo que ele estava passando, ele não abriu a sua boca. A sua boca permaneceu fechada, né? Ele poderia falar várias coisas ali, né, em sua defesa, mas ele preferiu ficar em silêncio naquele momento, né? E 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 18 a 25, eu gostaria que depois vocês lessem, né? Aqui vem falando alguns princípios de mansidão e humildade, né, em meio à consequência, em meio ao crisol, em meio à injustiça que você estiver passando. O apóstolo Pedro aí, né, dá para a gente aprender, né, com o exemplo de Jesus, né? E queria só compartilhar um verso que eu achei que é o primeiro verso aí, capítulo 1 Pedro 2,18, que ele fala assim: servos sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor, não somente para com os bons, mas também para aqueles que praticam a injustiça e o mal para com você. Então, nesse versículo ele diz que a gente tem que ser submisso ao Senhor, o temor do Senhor, né? E não só fazer isso com as pessoas que fazem bem para você, que é maravilhoso, né? Mas para as pessoas que também cometem injustiça com você, né? E isso não é um dom da gente, né? Como a gente vem falando na lição, é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que realmente estar no controle, né? E nos capacitar para que naquela situação em que você esteja passando, você tome a atitude correta. De repente você não vai revidar da mesma forma, né, que a pessoa está falando com você. Jesus ficou calado, né? Dependendo da situação em que você está passando, peça sabedoria a Deus para que Ele possa te mostrar qual é a vontade dele naquele momento, de que forma você deve agir, de que forma você deve se pronunciar naquela situação, né? Porque tem várias situações, às vezes a pessoa pode atentar com a sua própria vida, né? E você pode ficar calado naquele momento, né, em silêncio, mas de repente você pode procurar os seus direitos depois, né? Então peça sabedoria a Deus para que Ele possa te instruir da melhor forma possível, né? Porque só o Espírito Santo pode realmente nos capacitar para isso, né? Para que nós possamos, naquela situação difícil, né, lidar com da melhor forma possível. É terrível ver alguém tratar outra pessoa injustamente, é doloroso demais, né? Quando somos tratados assim, né? Não é fácil viver assim, né? Com certeza. Agora talvez seja impossível, a menos que aceitemos uma verdade fundamental. E que verdade é essa? De que em todas as situações injustas devemos acreditar que o nosso Pai Celestial está no controle e que Ele agirá em nosso favor, segundo a sua vontade. Isso também não significa que devemos estar abertos à possibilidade de que, como Jesus, nem sempre seremos salvos da injustiça. Ou seja, assim como Jesus não foi salvo da sua injustiça, né, nós também podemos não ser salvos da nossa justiça. Vamos passar por aquele crisol, pela consequência e pregar na mão de Deus, né? Porque no momento certo Deus vai julgar, no momento dele, na hora dele, ele vai julgar aquela injustiça, com certeza. Isso você pode ter certeza. Por isso que devemos colocar na mão dele, né? E aqui diz também que parece que o silêncio em face do sofrimento injusto é um testemunho maior da glória
de Deus do que corrigir pessoas. Aquelas pessoas, né, que você tenta corrigi-los, né, apontar o dedo para eles, né? Deus que às vezes está cometendo um erro e você está ali apontando o dedo, tentando corrigir aquelas pessoas. Deus quer melhor ficar em silêncio nesse momento, né? Não tentar corrigir essas pessoas, né? Jesus poderia ter dito muitas coisas, né? Naquele momento lá em que ele foi questionado por Caifás e Pilatos, né? Ele poderia tentar corrigir a situação, né? Se justificar, né? Naquele momento, mas ele preferiu ficar em silêncio. E o silêncio dele, esse testemunho, foi um testemunho de mansidão. Então Jesus aqui está nos ensinando como é que nós devemos se comportar em meio às injustiças que porventura acontecerem em nossa vida. Porque enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por injustiça, né? E de que forma nós devemos agir em meio a essa injustiça? Procure a sabedoria de Deus, procure o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Essa porção dobrada do Espírito Santo, para que você possa fazer aquilo que for da vontade do Pai. E em meio a essa lição que nós estamos estudando hoje, né? Você pode passar, né, por situações difíceis, né? Injustas, né? E como você trataria dessa situação hoje ao examinar esse estudo? Pense nisso, né? Bom, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja e que o Espírito Santo esteja conosco e que possamos ser submissos ao temor do Senhor e fazer a vontade dEle quando estivermos com situações de injustiça na nossa vida. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. É meu desejo, minha oração. Amém.